Bom dia, meu nome é Neival, eu sou professor do Departamento de Engenharia Ambiental da UFES. Eu vou falar para vocês hoje sobre o Plano Estadual de Neutralização das Emissões de Gases de Efeito Estufa do Espírito Santo. Esse é um projeto em andamento, a gente está, é um trabalho ainda em construção, começou agora no começo do ano, em fevereiro, e a gente tem envolvimento de diversas entidades de pesquisa, né, UFES, IFES, Incapé, Unicamp, e vários servidores do governo do Estado do Espírito Santo, das diversas secretarias, também estão envolvidos nesse estudo. Bom, e o que motiva esse estudo? Na verdade, o que motiva esse estudo é o que a gente está observando já nos últimos relatórios do IPCC, a gente tem observado também nos noticiários. O que a gente está vendo aqui, com esse aumento de temperatura, apesar de não ser significativo para a gente perceber essa variação, o ciclo da água ele aumentou, ele ficou muito mais intenso. Então, o que está acontecendo de fato é que, com as maiores temperaturas, o solo seca mais cedo, a gente forma nuvens mais intensas, então a gente está tendo o quê? Uma variabilidade maior desse ciclo global da água. O que a gente observa é que a gente tem eventos mais severos, tanto de chuva quanto eventos de seca. O que o IPCC aponta é que provavelmente nós vamos ter esses eventos de forte precipitação e de forte estiagem cada vez mais frequentes, levando a episódios mais frequentes de quê? De inundações, de secas, e isso vai aos poucos transformar o jeito que a gente vive, vai ter que mudar nosso próprio planejamento de infraestrutura. Essas consequências, né, elas são totalmente dependentes da nossa taxa de emissão, né? O quanto nós de fato iremos continuar emitindo de gases de efeito estufa. Esse gráfico aqui mostra cenários que o IPCC trabalha, né? Desde o cenário mais, vamos dizer assim, pessimista, chamado de business as usual, onde as emissões elas continuam subindo sem muito controle, até cenários mais otimistas, por exemplo, como esse 2.6, onde a gente já começa a observar o quê? Uma redução das emissões imediatamente. Na verdade, isso passa pela transição que nós faremos para uma economia livre de carbono. Né? É claro que, conforme a trajetória que a gente seguir, a gente vai encontrar efeitos diferentes de temperatura. Hoje, o consenso aproximado é que, com todas essas ações que os países têm projetado, se eles seguirem de fato o Acordo de Paris, envolvendo a neutralização das emissões até 2050, a gente provavelmente vai ficar entre esses dois cenários aqui, o cenário 2.6 e o 4.5, esses dois indicados aqui, né, o laranjinha e esse mais roxo. O que acontece aqui, de fato, é que a gente vai ter, então, uma trajetória de emissões influenciando efetivamente o que? A nossa temperatura. E aí, o que a gente espera, né, o que os cientistas estão prevendo, é que provavelmente a gente vai ter uma variação de temperatura em torno de 1,5 grau a 2,5 graus. Por que isso é importante? É importante pelo seguinte, na verdade, 1,5 grau ou 2,5 graus de variação de temperatura, isso não é tão significativo para a gente. Né? O mais significativo, de fato, são os efeitos que a gente encontra sobre o ciclo hídrico. Quer dizer, vou mostrar, tentar explicar esse gráfico aqui rapidamente. Tá? Isso daqui, pensa assim, ó, aqui do lado de cá a gente está falando de precipitação e do lado de cá a gente está falando de seca. Imagina que isso aqui é a série histórica, né? A média do número de eventos de chuva muito intensa, tá? Ao longo de 50 anos. No momento, a gente já encontrou o quê? Um aumento da temperatura de 1 grau. Isso quer dizer que a gente tem uma tendência de eventos de precipitação muito intensa 30% mais frequentes do que a gente tinha antes. Lembra lá que a nossa tendência é ficar entre 1,5 grau e 2,5 graus com a temperatura mais elevada? Então, provavelmente o que a gente está esperando é o quê? É algo aqui, ó. Tá? Então, se a gente fizer o nosso dever de casa direito e conseguir que o aquecimento fique em apenas 1,5 graus, nós teremos 50% mais ocorrência de eventos de precipitações mais intensas. Se a gente chegar a 2,5 graus, a gente tem 70% de eventos de precipitação intensa. Nota, eles não só são mais frequentes, mas eles também são mais intensos. Para a agricultura especificamente, além do problema de chuva intensa, chuva intensa normalmente devasta cidades, causa sérios problemas de inundação, deslizamento de encostas, a gente viu isso em Petrópolis há poucos dias, mas a gente também tem um problema sério que é o problema das secas. Olha só, a gente já tem hoje
quase 70% mais ocorrência de secas agrícolas. Se a gente pensar que a gente chegando num aquecimento de 1,5 graus, pensa que esse efeito, né, o número de secas, ele quase dobra. Passam a ser 2 vezes mais frequentes do que a gente observava antes do aquecimento global. Bom, com 2 graus de aquecimento, a gente tem até 2,4 vezes. Olha, eu não estou nem falando daquele cenário mais pessimista lá, aquele cenário 8,5, aquele business as usual, onde as emissões crescem continuamente. Porque aí a gente teria, sem dúvida, efeitos bastante significativos do ponto de vista de eventos extremos e contra chuvas e secas também. Então, esta é efetivamente tomar ações não só de mitigação para conter os avanços da mudança climática, diminuir a intensidade dos efeitos das mudanças climáticas, emitir menos gases de efeito estufa, mas também já está na hora da gente tomar medidas de adaptação. A gente já chegou ao ponto de que muitos efeitos são irreversíveis. Essa nova tendência de chuvas intensas e estiagens, bom, ela está aí para ficar, né? Então, todas as regiões precisam elaborar planos de adaptação, efetivamente, para se adaptar às novas condições climáticas e ao futuro que possa vir, mas também, da mesma forma, as regiões precisam tomar ações de mitigação. A gente precisa evitar que aquela curva lá de emissões ela fique lá naquela parte superior, lá, chegando a aquecimento da ordem de 4 graus Celsius. A gente precisa tentar garantir que esse aquecimento fique abaixo de 2 graus para evitar efeitos mais severos. No Espírito Santo, o que está acontecendo? A gente aderiu ao Race to Zero e Race to Resilience, que são um programa da ONU, né? Race to Zero, ele está comprometido a neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2050, e o Race to Resilience, a gente se compromete a gerar ações para garantir a resiliência relacionada às mudanças climáticas, né? Como parte das ações no Estado, o Estado criou o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, que é no nível estratégico, né? Esse fórum, então, ele vai ser presidido pelo governador. Eu vou ter representantes da Federação das Indústrias, Federação de Transportes, Federação da Agricultura, Assembleia Legislativa do Estado. Bom, ele é um fórum mais, a gente chama de estratégico, né? Esse fórum é assessorado por um fórum técnico, que é a Comissão Estadual de Mudanças Climáticas, e como comissão efetuar o nosso, vamos dizer assim, o nosso plano de voo ou as nossas diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Mudanças Climáticas. Bom, basicamente o que a gente fez foi conversar com outros estados, ver em que estágio cada um está fazendo isso. Os estágios hoje na federação, os estados mais avançados na federação hoje são Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, São Paulo. Cada um construiu o seu plano de enfrentamento de mudanças climáticas, está construindo, perdão. O Espírito Santo, então, tentou acompanhar, analisar o que era melhor de cada um deles e elaborou essa nota conceitual para a elaboração do plano. Ela vai descrever 24 ações que precisam ser realizadas para, de fato, enfrentar as mudanças climáticas, né? Bom, essas 24 ações elas vão passar por diversas atividades que vão desde a adaptação de infraestrutura, né, instrumento de financiamento para apoiar empresários, para apoiar o setor público, o setor privado a fazer essas modificações que são necessárias, mas também traz a necessidade de construir o nosso plano de mitigação das emissões. Bom, nesse contexto todo, a gente vem ao que a gente está fazendo agora, o trabalho que a universidade e aquelas instituições estão construindo agora, que é a estruturação, ou o começo do Plano Estadual de Mudanças Climáticas. Aquelas 24 ações, a gente já começa executando 3 instrumentos fundamentais para dar suporte para aquelas 24 ações. O primeiro subprojeto é a identificação dos cenários climáticos do futuro, né? Na verdade, é entender o que o Espírito Santo vai fazer em cada um daqueles cenários, qual vai ser a consequência direta. Intensidade de chuva, estiagem, para cada um daqueles cenários de emissões. Isso é importante por quê? Porque dependendo da trajetória que a humanidade tiver, nós vamos saber como a gente precisa se preparar, né? Qual é a intensidade da chuva, qual é a intensidade da estiagem. O segundo projeto é efetivamente um inventário de emissões estadual. A gente tem inventários nacionais, mas a gente precisa de um olhar um pouco mais com detalhe no estado do Espírito Santo. E o terceiro, finalmente, é construir o plano de neutralização de emissões de gases de efeito estufa. Bom, esse plano é efetivamente o que a gente está conversando agora, né? O plano ele tem 2 objetivos, assim, 2 etapas, né? Primeiro, ele vai trazer a identificação
das rotas tecnológicas que são aplicáveis ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um estado com algumas particularidades. Por exemplo, nós temos gás, né, natural, aí do norte. A gente tem um grande potencial de agricultura, né? A gente tem uma indústria siderúrgica bastante consolidada. Então, quais são as vocações do estado do Espírito Santo? Quais são as características do Espírito Santo? Quais seriam efetivamente as soluções tecnológicas mais adequadas para o Espírito Santo? Depois que a gente fizer essa primeira etapa, a gente parte para a segunda etapa, que é efetivamente, ok, identificamos as rotas tecnológicas, mas o que o governo pode fazer, o que o governo deve fazer para fomentar essas rotas, ou seja, para fazer com que, de fato, a gente caminhe nessas soluções. Por exemplo, financiamento com juro baixo ou isenção de imposto para algumas atividades, ou mesmo financiamento a fundo perdido. Quais são as ações que precisam ser feitas efetivamente para garantir que aquele caminho tecnológico escolhido ele seja induzido, ele seja implementado? Bom, esse é o objetivo do plano. Para isso, a gente precisa envolver não só pesquisadores, cientistas que entendem das rotas tecnológicas, mas a gente vai precisar envolver a sociedade para dizer efetivamente quais são os desafios, o que eu preciso para implementar aquilo. E, claro, eu preciso envolver os próprios servidores do governo. Afinal de contas, eu vou ter políticas públicas. Já pensou? Eu dizer que, olha, eu preciso de isenção de impostos sobre biocombustíveis, sobre o álcool, para facilitar a utilização do biocombustíveis. Bom, se eu faço isso, se eu proponho uma estratégia como essa, não tem como fazer essa proposta sem, por exemplo, discutir com a Secretaria de Fazenda do Estado, quem tem que tomar conta do dinheiro, não é verdade? Então, essas ações, elas precisam efetivamente envolver os três setores. O governo, pesquisadores e o Estado. Esses aqui são as nossas emissões. Esse aqui é o tamanho do desafio. Né? A gente hoje emite cerca de 30 megatoneladas de CO2 por ano. As nossas emissões são muito mais parecidas com estados do Sudeste do que de fato com a nossa emissão brasileira. Né? Observa que, se você analisar o Brasil, grande parte das emissões está relacionada ao quê? À mudança do uso do solo e florestas. Tá? Basicamente, isso aqui tem a ver com desmatamento. Né? Já aqui no Espírito Santo, o desafio é bem diferente. A gente está falando de processos industriais, a gente está falando de energia. Tem uma contribuição, sim, de mudança do uso do solo e floresta? Tem. Mas, de fato, esse setor aqui no Espírito Santo, talvez ele seja mais responsável, tenha mais a nossa possibilidade de nos dar créditos de carbono, de oferecer compensações, porque a gente tem grande possibilidade com os nossos programas de reflorestamento. Né? Bom, o desafio ele é bastante significativo. A gente precisa olhar para cada setor, por exemplo, olha aqui para a agropecuária. A gente tem desafios muito significativos aqui quando a gente fala na pecuária, por exemplo, que é a principal fonte de emissão dentro do setor de agropecuária. A gente tem também bons potenciais, por exemplo, sistemas mistos de silvicultura, agricultura, pecuária têm se mostrado bastante relevantes aqui na fixação do carbono no solo. Pastagens bem manejadas são capazes de absorver significativamente o carbono no solo. Então tem muito trabalho de pesquisa que a gente pode fazer aqui para reduzir essas emissões e atingir a meta do Espírito Santo de neutralização das emissões até 2050. O mesmo trabalho que a gente coloca aqui, a gente vai ter que lidar com florestas. Olha, esse daqui é um que é muito interessante da gente mostrar. Veja, as emissões do setor de energia. A gente sempre pensa que a matriz energética brasileira é uma matriz limpa, porque tem muita energia elétrica, hidroelétrica. Mas quando a gente pensa em energia em termos globais, não esqueça, por exemplo, do transporte. A maior fonte de emissão aqui está, de fato, relacionada a transporte. Quando a gente olha para a geração de eletricidade, né, por exemplo, no estado, você vê que esse número não é tão significativo assim, comparado, por exemplo, com transporte ou produção de combustíveis. Produção de combustíveis, na verdade, é quando você faz a exploração, você sempre vai ter queima de combustível, você vai ter emissões fugitivas, e isso acaba gerando aquelas figuras bastante expressivas de emissão que estão ali. Bom, o que a gente tem que fazer é um olhar, por exemplo, detalhado, olha o setor de transportes, vamos analisar quais são as principais emissões e tentar resolver o problema de cada uma delas. Nota, veja aqui o biodiesel, o óleo diesel, eu posso ter uma solução como biodiesel ou diesel verde para tentar resolver o problema.
a gasolina, o substituto ideal seria provavelmente partir para o álcool ou para eletrificação de veículos leves. Bom, essas perguntas todas elas vão ter que fazer a nossa taxa de emissão atual tender a zero. E nota que aí a gente não está falando de um setor específico, a gente está falando de vários setores. E, nesse caso, o setor de agropecuária e mudança e florestas, ele passa a ser bastante importante, porque ele tem um potencial bastante significativo de produzir créditos de carbono. Então, mesmo que eu tenha algumas áreas que não tenham efetivamente consigam minimizar suas emissões, eu ainda posso lançar mão das compensações. Bom, nesse contexto todo, né, a gente então está conduzindo o trabalho, a gente tem os pesquisadores envolvidos, os servidores do Estado envolvidos, os pesquisadores trabalham nas soluções tecnológicas, enquanto os servidores do Estado fazem esse meio de campo com a secretaria. E, claro, a gente tem os stakeholders, os representantes da sociedade. Eles, na verdade, são divididos em dois grupos. Os stakeholders são um grupo mais amplo. Eu seleciono, então, um grupo o que eu chamo de grupo de sustentação, que serão efetivamente os responsáveis por ler, revisar, olhar cada etapa do trabalho, opinar. Eu tenho também um grupo que efetivamente não compõe o grupo de sustentação. O grupo de sustentação é sempre são representantes de entidades. Por exemplo, Federação da Agricultura, Federação das Indústrias, tá? Mas eu posso ter stakeholders que são relevantes, que precisam ser ouvidos. Por exemplo, Vale, Arcelor, Petrobras, são grandes empresas que têm um papel relevante nas nossas emissões e já assinaram compromissos de neutralização de suas emissões. Né? Então, eu preciso incluir esse pessoal, eu preciso envolver essas pessoas, essas entidades, na verdade. Né? Mas o grande desafio é, por exemplo, incluir projetos que já estão em andamento. Reconhecer aquilo que já tem, reconhecer os projetos e trazê-los efetivamente para dentro do nosso plano estadual. Você vê aqui Vale, Arcelor, Petrobras. Bom, o próprio Porto Central já caminha nesse sentido, por exemplo, utilização de energia eólica offshore para geração de hidrogênio. Né? Hidrogênio é um excelente substituto para o gás natural, minimizando suas emissões. Bom, todo esse contexto, né, ele precisa ser incorporado no nosso plano. E aí vem aquela grande pergunta, né? Ele precisa ser incorporado, mas o que o governo pode fazer para apoiar esses planos, para acelerar essa transição? Na verdade, o papel aqui é como a gente catalisa, como a gente acelera essa transição, como a gente faz o Espírito Santo se beneficiar de fato dessa transição. Esse é o grande desafio para construir o nosso plano de mudanças climáticas. De fato, a gente vai construir um plano, é um trabalho lento, no sentido de que, se eu preciso ouvir a sociedade, eu preciso dar tempo para ela para se manifestar. Então, um trabalho que a gente criou essa visão em 3 etapas. A gente tem a primeira versão, que está saindo agora nesse próximo mês, onde a gente entrega sempre para esse grupo de sustentação. O grupo de sustentação faz a sua revisão, critica, analisa e nos devolve as suas correções, os seus comentários. Então, a equipe do projeto tem um tempo para produzir uma segunda versão, que é uma versão com já mais detalhada, uma versão já com mais aprofundamento e incorporando todas aquelas críticas e comentários que foram feitos na primeira fase. Então a gente passa depois para a segunda versão, que a gente pretende entregar ainda em dezembro desse ano, e novamente submete ao grupo de sustentação, aos stakeholders, para analisar, trazer contribuições, e aí finalmente a gente chega na terceira fase, em fevereiro de 2024, com maior grau de detalhamento, com maior precisão nos comentários, mais input da sociedade propriamente dita. O trabalho, efetivamente, então, ele vai ser sempre executado nessas 5 etapas. Bom, a primeira etapa é a identificação efetiva dos stakeholders, depois eu passo para montar um plano de trabalho, que é esse que eu estou falando para vocês, e eu vou apresentar isso para os stakeholders, para o meu grupo de sustentação. O meu grupo de sustentação vai se analisar, vai se debruçar sobre isso e vai fazer os seus comentários. A partir daí, eu efetivamente começo a construir o meu plano. Sempre naquela ideia, os cientistas trabalham construindo as tecnologias e eu vou consultar os stakeholders para coletar dados e para validação do plano. A cada uma dessas 3 etapas, eu vou submeter, então, versões preliminares para consulta do grupo gestor.
acolhendo, então, claro, as contribuições, né? E depois eu vou fazer o quê? Eu vou efetivamente, vamos dizer assim, construir versões consolidadas desse plano para aprovação do governo. Claro, o governo tem que aprovar, afinal de contas, eu vou precisar criar uma série de políticas públicas para executar essas atividades. Bom, de fato, o trabalho está construído na metodologia de planejamento estratégico, né? Então, aquela ideia de refinamento sucessivo, né, em cada uma daquelas etapas, eu basicamente vou desenhar diretrizes. Bom, qual é a minha missão? É zerar emissões até 2050. Para isso eu vou desenhar diretrizes, estratégias, projetos e até o último nível de detalhamento, que é plano de ação. Eu vou fazer isso ao longo do tempo, desenhando cada uma dessas etapas, né, até chegar efetivamente nos planos de ação para a implementação das políticas públicas. Nesse caso, por exemplo, a nossa missão, o nosso desafio é a neutralização das emissões, né? Eu vou estabelecer diretrizes como compensação de emissões e minimização das emissões, tá? Para minimizar as emissões, eu vou desenhar quais são as estratégias. Por exemplo, ampliar o uso de biocombustíveis. Ora, para ampliar o uso de biocombustíveis, como eu vou fazer isso? Né? A gente chega lá e na bomba, a gente sabe que o álcool emite menos gases de efeito estufa, mas de fato a gente continua abastecendo com gasolina. Por quê? Porque na verdade não compensa financeiramente. Então, quais são os instrumentos de políticas públicas que eu posso fazer para compensar isso? Por exemplo, isenção de ICMS de biocombustíveis e várias outras propostas que eu vou precisar fazer. Por último, o último nível, o plano de ação, eu vou estabelecer o quê? Eu estabeleço basicamente quais são, de fato, tá, as ações que eu preciso fazer para implementar, por exemplo, a isenção de ICMS sobre biocombustíveis. Tá? Isso é de responsabilidade do governo. Então, eu tenho o envolvimento da Secretaria de Planejamento nos ajudando a fazer o quê? A contratualização com os membros do governo que efetivamente ficarão responsáveis por cada uma dessas tarefas. Por exemplo, isenção de ICMS dos combustíveis. Bom, como é que eu vou fazer isso? Isso provavelmente é um trabalho para a Secretaria de Fazenda. Tá? E assim eu vou desenhando todas as ações que precisam ser, de fato, construídas no meu plano. O tempo é curto, né? Era isso que eu tinha para expor para vocês. Sinta-se à vontade para encaminhar dúvidas, comentários, sugestões para esse endereço de e-mail, que é o endereço de e-mail do projeto, net0es@outlook.com, que a gente vai responder vocês, esclarecer dúvidas e qualquer comentário que porventura vocês possam ter. Muito obrigado.